Olá, meus doutores, tudo bem? Espero que sim. Vamos tratar um pouquinho de registro de imóveis aqui, ok? Tratar de algumas atualizações, já tem um material farto aí dessa matéria, só que nós tivemos agora, em 2017, uma alteração legislativa bem abrangente, que atacou diversas leis, né? Costumam chamar de lei Frankenstein, aquelas leis que são toda uma coxa de retalhos, né, que altera uma série de leis em uma só. Tiveram alterações significativas no Código Civil, na lei de alienação fiduciária, na lei de registros públicos, ok? Então, achei importante comentar algumas dessas alterações aqui com os doutores, tá? Para dar uma clareada exatamente até onde chegaram essas alterações. Importantíssimo, doutores, não dispensa, tá? O conteúdo não dispensa uma leitura completa. Completa do quê? Completa desta própria lei que alterou, né? Que é a Lei 13.465, de 11 de julho de 2017. Importantíssima a leitura dessa lei integral. Importantíssima a leitura das leis que foram alteradas por ela. Ou seja, 9.514/97, Lei 6.573, o Código Civil nos pontos onde foram alterados, tá? É importantíssimo dar uma olhada com calma, dar uma olhada com carinho nisso aí. Alguns pontos das normas não foram alterados ainda, ok? Então depende de uma leitura, tem que ser conjunta, tá? Dessa lei que alterou, das leis alteradas, claro, nos pontos, né, onde foram alterados, e o principal, norma de serviço. Faça uma leitura conjunta para fechar esse raciocínio. Separei alguns artigos aqui para nós comentarmos a respeito deles, só que muitos são explicativos, então não vamos perder, eu não quero perder muito tempo, então não se incomodem se porventura eu passar algum artigo ou outro despercebido aqui, ou acelerar o passo, mas é porque muitos, a mera leitura em conjunto com a lei, em conjunto com as normas, já dá o suporte necessário para essa primeira fase. Maravilha? Então vamos lá? Vamos começar aqui. A lei é a 13.465/2017, alterou inúmeras leis. Aí fala, professor, por que você grifou a 9.514/97? É uma lei importante, alterou pontos principais na parte da execução extrajudicial. E uma coisa, doutores, que eu já vou adiantar aqui para os doutores, que era algo muito nebuloso na Lei 9.514, tá? Que os executados sofriam muito com isso. O que era? No momento que era feita a execução, a parte não pagava, ocorria a consolidação da propriedade, depois de ocorrer a consolidação, ela se dirigia até o credor, que já tinha a propriedade consolidada em seu nome, cujo pagamento também já havia sido feito. E era muito comum o credor entrar com requerimento no registro de imóveis para o cancelamento dessa consolidação de propriedade, porque tinha feito um acordo com a parte. E isso não era possível, tá? O cancelamento não é possível. Não, então vou vender para ele. Não era possível a venda, era obrigatório levar para os leilões. Então, agora, a possibilidade, ele tem o direito de preferência na aquisição. Olha que importante. Tá? Então, esse é um dos pontos da 9.514 que foram alterados, que é bem importante, né? Esse é um ponto extremamente importante. Ok? Mas vamos dar continuidade, quando chegar lá nós vamos comentar a respeito. Eu vou fazer até uma prévia, assim, né? Só para recordá-los do panorama do registro da alienação fiduciária até a execução. Maravilha, com prazo e tudo mais, que é muito importante. Prazo é uma coisa que costuma cair muito na primeira fase, e principalmente se tratando de alienação fiduciária e garantia. Maravilha? Vamos lá. Então, a Lei 13.465 é a conversão da medida provisória 759 de 2016, ok? Então, já começo aqui, artigo 7º, ele alterou a Lei 6.015, inseriu no inciso 2... Então, vamos lá. Inciso 2, doutor, artigo 67. O que seria um artigo 67? O artigo 67 ele trata dos atos que têm previsão legal de ingresso no registro de imóveis. Inciso 1, atos de registro estrito sensu. Inciso 2, atos de averbação. Os doutores já sabem. Foi inserido um desses incisos da certidão de liberação de condições resolutivas dos títulos de domínio irresolúvel emitidos pelos órgãos fundiários. Aqui ele está tratando da regularização fundiária, tá? Então aqui nós estamos tratando do processo de regularização fundiária.
mais um do termo de quitação de contrato de compromisso de compra e venda registrado e do termo de quitação dos instrumentos públicos ou privados oriundos da implantação de empreendimentos ou de processo de regularização fundiária firmado pelo empreendedor proprietário do imóvel ou pelo promotor do empreendimento, ou da regularização fundiária objeto de loteamento, desmembramento, condomínio de qualquer modalidade ou de regularização fundiária, exclusivamente para fim de exoneração da sua responsabilidade sobre tributos municipais incidentes sobre imóvel, perante o município, não implicando transferência de domínio ao compromissário comprador ou ao beneficiário da regularização. É bem complexo essa alteração do artigo, mas nós estamos aqui o quê? No procedimento de regularização fundiária. Enfrentavam-se muitos problemas por conta da falta dessa averbação também. Com isso aqui, nós resolvemos essa celeuma, ok? Uso capião extrajudicial também foi alterado, tivemos alterações, né? Em relação à ata notarial, né? Artigo 216-A da Lei 6.573. Ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse, um dos requisitos, tá? Da usucapião extrajudicial, do requerente e de seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias, aplicando seu disposto no artigo 384 da 13.105 de 16 de março de 2015. Doutores, antes de ler até o inciso 2 aqui e tudo mais, uma coisa muito importante aqui, tá? Muito importante. Muitos têm um fantasma da usucapião extrajudicial. Doutores, a usucapião extrajudicial não mudou os elementos, né? Se for pensar, a grosso modo, são os mesmos requisitos, o mesmo panorama da usucapião judicial. A única diferença, a diferença maior que tem aqui, qual é? A ata notarial. Doutores, é muito comum, eu estou recebendo, pelo amor de Deus, os advogados estão prenotando as atas notariais no registro de imóveis querendo registrar a transmissão do domínio com a ata notarial. Doutores, não é o título passivo de registro, é um procedimento de usucapião extrajudicial. A ata é um dos documentos que instrui a petição inicial, uma petição inicial dirigida ao oficial de registro de imóveis. Ele que faz a análise dessa documentação. Ok? Ele faz análise dessa documentação, cuja ata notarial é um dos documentos. Ah, mas o tabelião, a ata notarial comprova. Não, a ata notarial, doutores, para que ela vai servir? É a narração de um fato, com os documentos que as partes tiveram no momento da lavratura desta ata notarial. Elas se apresentam ao tabelionato de notas para quê? Para a lavratura do documento. Ou seja, eles exteriorizam as declarações perante o tabelião, ele reduz a termo na lavratura desta ata. Esse é um dos documentos que instrui a petição inicial que vai ser dirigida ao registro de imóveis com outros documentos, dos quais, inciso 2, planta e memorial descritivo, assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação da responsabilidade técnica no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional e pelos titulares de direitos reais registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes. Ok? Alteração importante que nós tivemos na usucapião extrajudicial. Se a planta não contiver assinatura de qualquer um dos titulares de direitos registrados, ou seja, dos proprietários, tá? Do titular de direitos reais que figuram no registro, ou averbados, titulares registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo, ou na matrícula dos imóveis confinantes, o titular será notificado pelo registrador competente, pessoalmente ou pelo correio com aviso de recebimento, para manifestar consentimento expresso em 15 dias, interpretado o silêncio como concordância. Ok? Transcorrido o prazo de que trata o parágrafo 4º deste artigo, sem pendência de diligência na forma do parágrafo 5º deste artigo e achando em ordem a documentação, o oficial de registro de imóveis registrará a aquisição do imóvel com as descrições apresentadas, sendo permitida a abertura de matrícula se for o caso. Antes o silêncio não era tido como concordância. Era um dos problemas que tínhamos também na usucapião extrajudicial. Importante. Outra alteração importante, no caso de imóveis usucapientes de unidade autônoma de condomínio edilício, fica dispensado o consentimento dos titulares de direitos reais e os direitos registrados ou averbados na matrícula dos imóveis confinantes. Bastará a notificação do síndico para se manifestar na forma do parágrafo 2º deste artigo. Somente o síndico. Outra alteração importante, tá? Se o imóvel confinante for um condomínio edilício, basta a notificação deste síndico do condomínio edilício. Para o efeito do parágrafo 2º deste artigo, dispensada a notificação de todos os condôminos. Tá? Para efeito do parágrafo 2º deste artigo, caso não seja encontrado notificando, ou caso ele esteja em lugar incerto ou não sabido, tal fato será certificado pelo registro